Olá, queridos alunos, estamos dando início a mais uma disciplina aqui pelo Central Bible, desta vez falando sobre teologia bíblica do Novo Testamento, mais especificamente sobre os escritos joaninos. Mas antes, para aqueles que não me conhecem, deixa eu fazer aqui uma breve apresentação. Eu me chamo Tiago Naruzzi, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, sou casado com Paula Soler de Godoy Naruzzi e sou pai de duas lindas crianças, Tiago Filho e Mateuzinho. Aqui estão as fotos, né, tanto da minha esposa quanto dos meus dois filhos. Isso para que a gente já crie aqui um vínculo de afeto, né? Esta aqui é a igreja que eu tenho o prazer de pastorear como pastor auxiliar. Minha formação. Minha formação basicamente é na área de teologia, né? Embora eu tenha começado quase concluído, parei no último semestre um curso de direito, mas minha graduação, minha formação é totalmente voltada para os estudos teológicos, né? Tenho pós-graduação na área de teologia histórica, sistemática, de pregação, enfim, em algumas áreas do conhecimento teológico. Meu mestrado também é na área de teologia e atualmente eu curso um mestrado na área de educação, arte e história da cultura. Meus contatos. Aqui está o meu e-mail pessoal, as minhas redes sociais, caso vocês precisem falar comigo. Bom, como está programado ou dividido o nosso curso? Nós dividimos o nosso curso em 7 aulas. Uma primeira aula em que nós vamos falar sobre alguns aspectos introdutórios, né? Sobre teologia bíblica e sobre teologia do Novo Testamento. No segundo momento, nós vamos falar sobre o contexto histórico, político e religioso do Novo Testamento e também sobre os aspectos de um reino já inaugurado. Numa terceira aula, nós vamos falar sobre a teologia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos escreveu João. Na quarta aula, vamos falar sobre as cartas joaninas. Então, na quinta, na sexta e na sétima aula, vamos falar sobre o escrito apocalíptico de João, né? Vamos falar sobre a estrutura, sobre a mensagem e tantos outros assuntos, ok? Vamos então iniciar a nossa aula. Vamos falar sobre alguns aspectos introdutórios. E eu gostaria de começar com teologia bíblica. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é ou o que define a teologia bíblica? Ou seja, qual é a sua grande diferença entre a teologia histórica e a teologia sistemática? Eu gostaria que você pausasse aí alguns instantes e tentasse responder para você mesmo. Qual é a grande diferença entre a teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia sistemática? Bom, feito isso, vamos aqui para algumas definições para que a gente trace aqui algumas distinções, tá? Vamos começar pela questão da teologia bíblica. Segundo Gerard Voss, teologia bíblica é a disciplina que estuda, preste atenção, a progressão da revelação divina na Bíblia, focando em como os temas e as doutrinas são desenvolvidos ao longo da história da redenção, prestando atenção ao contexto literário e histórico de cada livro. Então, quando nós estamos falando de teologia bíblica, nós estamos falando da disciplina que vai estudar temas e doutrinas reveladas ou apresentadas ao longo da história da revelação. Mas um detalhe importante é que a teologia bíblica vai respeitar a progressividade desta revelação, seja deste tema que você está estudando, seja desta doutrina. Quer ver um exemplo que talvez fique mais fácil? Pense, por exemplo, na seguinte temática: reino, que também vai caracterizar uma doutrina. Com toda certeza, quando você estudar esta palavrinha, este conceito, por exemplo, no período monárquico dos reis, ele será diferente, pelo menos na sua revelação, quando você estudá-lo, por exemplo, no período do Novo Testamento.
Com certeza, o Novo Testamento não só lançará à luz aquilo que foi revelado embrionariamente no período monárquico, como também muitas vezes ele ressignificará o conteúdo ou lhe trará uma nova leitura do conteúdo anteriormente apresentado. Entretanto, quando falamos de teologia bíblica, estamos falando da disciplina que vai estudar estes temas na sua progressividade, ou seja, ele não vai chancelar um dogma, uma doutrina, como por exemplo a teologia sistemática fará, mas ao contrário disso, ao longo de toda a revelação, ele vai nos apresentar como, naquele período, naquela literatura e assim por diante, aquele tema ou aquela doutrina foi entendida, foi revelada. Quer ver um outro exemplo que talvez esclareça melhor isso? Vamos pegar a ideia da palavra semente. Primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é lá nos períodos, ou no período primevo, ou seja, no período em que Adão e Eva eram os personagens principais. Existe lá uma primeira ou um primeiro uso desta palavra semente, que tinha um significado específico para aquele momento. Quando nós vamos, por exemplo, no período monárquico, em que esta palavra é novamente usada, ela tem uma carga conceitual e teológica ampliada. O mesmo vai acontecer quando você for estudar o significado desta palavra semente no período do exílio babilônico. E quem dirá quando você estudar esta palavra no período do Novo Testamento? Ela terá uma abrangência infinitamente maior. Por exemplo, lá em Gênesis 3,15, existe uma promessa em que da mulher viria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. Existe uma promessa que uma semente advinda da mulher pisaria a cabeça da serpente. Quando você vai, por exemplo, no período monárquico, existe uma promessa que não faltaria semente ou descendência que se assentaria no trono de Davi. Perceba que esta palavra ganha um conceito maior, ampliado, ou seja, existe uma progressão conceitual e teológica ao entorno desta palavra. Quando nós vamos para o exílio, por exemplo, ou até o período que antecede, Isaías pergunta: até quando, Senhor, virá esta destruição? E a resposta do Senhor Deus é: até que toda a nação seja destruída, e que dela sobre apenas a santa semente. Perceba que nós estamos trabalhando a progressividade teológica desta doutrina, ou melhor, da formulação desta doutrina. Nós estamos trabalhando a revelação progressiva. Então, quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, existe a revelação, seja em Gálatas ou em outras cartas, em que esta semente, ou a santa semente, referia-se a Jesus. Percebem o que é a teologia bíblica? É a disciplina que tem como fundamento o estudo da progressão de temas e doutrinas bíblicas, que a teologia sistemática, como o próprio nome sugere, irá sistematizar, ok? Vamos pegar uma definição da teologia sistemática. Eu vou usar aqui a de Horton. Ele diz: teologia sistemática é a disciplina que visa ordenar, resumir e explicar a fé cristã. Como? De maneira lógica, sistemática e abrangente, com base na revelação bíblica, naquilo que a teologia bíblica apresentou como material. Então, perceba que aqueles temas estudados ao longo da revelação bíblica, focos e objetos da teologia bíblica, agora são recolhidas pela teologia sistemática, a fim de que elas sejam organizadas, sistematizadas, e isso de forma abrangente, ou seja, pegando desde a sua primeira aparição até a sua última. E assim fazendo, sistematizando-as de forma lógica e abrangente.
Pense, por exemplo, num tema pecado. Ele vai aparecer logo nas primeiras páginas das Escrituras. O que a teologia sistemática vai fazer? Vai estudar, através da teologia bíblica, todas essas aparições de forma progressiva e, tendo o todo deste conteúdo, irá sistematizá-lo de forma lógica e abrangente. Então veja, enquanto a teologia bíblica ela está preocupada em estudar o desenvolvimento, respeitando a progressividade revelacional, a teologia sistemática, não. Ela se preocupa em organizar estes temas. Aquilo que foi apresentado pela teologia bíblica, de forma esparsa, porque ela respeita a progressividade da revelação, a teologia sistemática vai unificar em uma doutrina. Ok? Tanto que a Wayne Grudem vai dizer o seguinte: teologia sistemática é a disciplina que tenta reunir todos os dados sobre um tema particular das Escrituras, organizando-os de maneira lógica e coerente e articulando a doutrina cristã de forma abrangente e interrelacionada. Ok? E aí a gente precisa entender o que é teologia histórica. Vamos pegar uma definição aqui do Gerald Bray. Ele vai dizer o seguinte: a teologia histórica é a disciplina que traça o desenvolvimento das doutrinas, preste atenção, através dos séculos, avaliando como as circunstâncias históricas e culturais influenciaram a formulação das doutrinas e a prática da igreja. Vou explicar. Enquanto a teologia bíblica está preocupada em se apropriar dos temas e conhecer esses temas, respeitando a progressividade da revelação, ou seja, no período da escrita, e a teologia sistemática busca organizar esses temas apresentados pela teologia bíblica, a teologia histórica está preocupado em estudar esse conjunto apresentado pela teologia sistemática ao longo da história, ou seja, do período ou a partir do período pós-apostólico. Entenderam? Então, por exemplo, a teologia bíblica ela vai estudar a revelação bíblica, buscando temas e doutrinas dentro da progressividade da revelação. Temas estes que vão ser organizados e sistematizados pela teologia sistemática, certo? O que a teologia histórica vai fazer? No nosso período, após o período apostólico, por exemplo, o período patrístico, medieval, o período moderno ou da reforma e até os dias de hoje, a teologia histórica vai ver como é que estas doutrinas foram entendidas, interpretadas ou até mesmo reinterpretadas ao longo da história. Ok? Então, aqui serve apenas para que a gente faça essa clara distinção entre estas disciplinas, para que a gente fundamente o sólido que nós vamos pisar daqui em diante, ok? Mas agora a gente precisa entender, ou vamos falar sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Ou seja, o que significa ou o que é esta disciplina chamada teologia bíblica do Novo Testamento? Simples. É a teologia bíblica, como nós vimos, que está preocupada em estudar a revelação bíblica, mas agora, em especial, no período, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, no período do Novo Testamento, tá vendo? Ou seja, a teologia bíblica do Novo Testamento não está preocupada com a progressividade revelacional do período do Antigo Testamento, mas sim do Novo Testamento. Obviamente, muitas vezes, quando feita corretamente, lançará luz ao que veio antes, mas a teologia bíblica do Novo Testamento está preocupada em juntar, em estudar o material produzido pelos autores do Novo Testamento, ok? Aqui, ó. Aí vem uma pergunta muito importante para nós.
Será que só existe um tipo de teologia bíblica do Novo Testamento? Não. E aqui que é o ponto. Por quê? Porque duas grandes escolas lutarão pelo campo desta disciplina. A mais conhecida, e eu vou explicar o porquê um pouquinho mais adiante, é a teologia bíblica dispensacionalista. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre ela, né? Ou seja, é a teologia que vai defender a ideia de que a revelação bíblica se deu em 7 dispensações. Ou seja, a dispensação da inocência, que vai de Adão até a queda, a dispensação da consciência, que vai da queda ao dilúvio, a dispensação do governo humano, que vai do dilúvio até a Torre de Babel, a dispensação da promessa, que vai de Abraão ao Êxodo, a dispensação da lei, que vai do Êxodo até a morte de Jesus Cristo, e a dispensação da graça, que vai da ressurreição de Cristo Jesus até a sua segunda vinda, ou, dependendo da linha, ao seu arrebatamento. E então, após esse período, segundo esta concepção, surge o reino milenar, ok? Mas, para mim, esta teologia não faz muito sentido. E eu vou tentar explicar o porquê. Eu espero que vocês entendam, tá? Não estou aqui sendo desrespeitoso, mas nós precisamos partir de um pressuposto sólido, de um algo que vai fundamentar o todo. E para mim isso não faz muito sentido. E eu vou apresentar o porquê. Lembre-se, nós estamos na academia. É o lugar de um confronto de ideias, tá bom? Primeiro, porque esta visão dispensacionalista, ela faz da revelação de Deus, ou melhor, faz com que haja uma total ruptura entre essas dispensações. Ou seja, quem já estudou, né, pelo menos de forma sistemática, esta teologia bíblica, a teologia dispensacionalista, sabe que existe uma ruptura entre cada uma dessas dispensações. Ou seja, Deus trabalhou com o homem de acordo com cada uma dessas dispensações. Ou seja, não há harmonia ou não há progressividade, mas existe rupturas entre a primeira e a segunda dispensação, entre a segunda e a terceira, e assim sucessivamente. Mas isso não é o único problema. Existe um problema ainda maior. A leitura ou a teologia dispensacionalista contrapõe lei e graça. Ou seja, segundo a concepção dispensacionalista, lei e graça são aspectos contrapostos, ou seja, eles não convivem de forma harmoniosa. E quem diz isso não sou eu, mas o grande propagador desta teologia em solo brasileiro. Né? Existe uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo ou Anotada de Scofield, que diz o seguinte, lá na página 45, pelo menos na versão em inglês. Tradução minha. A divisão mais clara e óbvia da palavra da verdade é aquela entre lei e graça. Existe uma ruptura, uma divisão. De fato, esses dois princípios, segundo ele, contrastantes, caracterizam as duas dispensações mais importantes, judaica e cristã. Então perceba que, segundo ele, o Antigo Testamento é uma dispensação judaica, Novo Testamento, uma dispensação cristã. E segundo a definição, elas são contrastantes, elas não se harmonizam. Aí ele diz: a Escritura nunca, em qualquer dispensação, mistura esses dois princípios. Perceba que, então, um período é graça e um período é lei. Segundo as palavras de Scofield, esses dois aspectos da revelação, lei e graça, nunca se misturam. Qual é a consequência disso? Que não há graça no período da lei e não há lei no período da graça. Isso vai dar problemas terríveis, tá? Bom, mas também esta concepção dispensacionalista ensina que não, como eu já antecipei, né, que não há graça no Antigo Testamento e não há lei no Novo Testamento. Por quê? Porque elas são excludentes. Vamos ver isso neste finalzinho do parágrafo.
A Escritura nunca, em qualquer dispensação, mistura esses dois princípios. Então, existe uma separação radical entre lei e graça, tá? E aí isso vai levar a um problemaço no que diz respeito ao sistema de salvação. Se, segundo Scofield, não há mesmo uma mistura, não há graça na lei e lei na graça, perguntemos, como se deu a salvação no Antigo Testamento? Perceba que são implicações que estão nos aspectos internos da sua teologia. Por isso que eu digo que ela apresenta alguns sérios problemas. Ele mesmo vai dizer, a divisão mais clara e óbvia da palavra da verdade é aquela entre lei e graça. Existe uma divisão. Aí ele diz que, de fato, estes dois princípios, lei e graça, são contrastantes e que elas nunca se misturam. Se não se misturam, pergunta que precisamos fazer: como é que houve ou como é que se deu salvação no Antigo Testamento? Ok? 5. Divide o povo de Deus entre Israel e igreja. Talvez isso seja estranho para você no que eu vou dizer, né? Talvez você até seja adepto, mas eu quero trazer aqui uma contraposição a fim de que você cresça, né? É na antítese de ideias que você vai crescer enquanto teólogo, tá bom? Então perceba que esta concepção, uma vez que diz que o Antigo Testamento é um período, uma dispensação judaica, e o Novo, uma dispensação cristã, ele vai dividir dois povos. Ou seja, houve uma dispensação em que Deus trabalhou com o Israel étnico, e agora, o período da igreja, é a dispensação em que Deus trabalha com a igreja, em que não tem nada a ver com os judeus. E depois eu vou contrapor essas ideias, tá? 6. Essa concepção faz do reino milenar de Jesus Cristo algo meramente futuro e não presente, não inaugurado. Segundo esta concepção, o reino milenar de Jesus Cristo, aquele previsto em Apocalipse 20, que nós vamos estudar com muita calma na aula 5, 6 e 7, é algo apenas futuro que vem, dependendo da concepção, somente após a segunda vinda, ou aquilo que eles vão chamar de harpazo, arrebatamento. Então é algo futuro, tá? Não é algo já ou inaugurado. E por fim, eu julgo ser um dos maiores tendões de Aquiles aqui, é que esse sistema necessariamente precisa que Jesus volte duas vezes. Onde? Uma no arrebatamento, que para grande parte dos intérpretes é secreto, e outro na sua vinda, quando ele virá reinar definitivamente. Só que a Bíblia, como veremos, não mostra duas voltas, mas apenas uma. Pois bem, esses são apenas alguns dos grandes problemas que, ao meu ver, você não precisa concordar comigo, tá? Ao meu ver, acompanham a teologia bíblica dispensacionalista, ok? E qual é a teologia que eu vou usar para fundamentar as nossas aulas? Talvez você nunca tenha ouvido falar. Isso é bom, porque pelo menos você vai contrapor, né? Vai ter uma antítese para que você estude mais, até mesmo talvez a sua teologia dispensacionalista, e cresça nesse sentido, tá? Eu vou fundamentar a teologia aliancista ou pactual como base ou fundamento das nossas aulas. Para quem nunca ouviu falar nisso, essa teologia basicamente fundamenta-se em dois pactos ou duas alianças, né? Ou o pacto ou aliança da graça e o pacto ou aliança das obras. O que seria isso? Que Deus fez primeiramente um pacto de obras com Adão e depois anunciou a Adão um pacto de graça que será cumprido em Cristo Jesus. A ideia é mais ou menos o seguinte: lá na eternidade, segundo o que nos escreve Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 4, a Trindade, que nós vamos chamar de economia da Trindade, decidiu ou firmou um pacto de redenção. Se você ler o texto, vamos lê-lo aqui. Acho que eu não coloquei aqui nos slides, então eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Só um minutinho. Se você abrir aí, você vai ver que Deus, lá na eternidade, decidiu salvar uma humanidade.
Mas se isso foi feito na eternidade, significa que já existia na eternidade um pacto, uma aliança entre eles de salvar a humanidade. Olha o que o texto diz, Efésios 1, do 3 ao 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Duas coisas precisam saltar aos nossos olhos. Primeiro, que esta eleição foi feita antes da fundação do mundo. Nós não éramos nem criados ainda. Nós nem existíamos. E essa eleição aponta para uma adoção, para uma salvação. Então significa que já existia no plano de Deus, na economia da Trindade, salvar a humanidade, certo? E para que isso acontecesse, Deus precisaria firmar um pacto com o homem. É onde entra o pacto de obras. Em Gênesis 2, 15 a 17. Isso é mais simples, vocês se lembram, né? O que Deus fez ou firmou com o homem após criá-lo? Ele leva o homem a um jardim, lembram-se disso? E lhe dá uma ordem. Qual é a ordem que Deus dá ao homem? De toda a árvore ele poderia comer, exceto de uma. A árvore estava no meio do jardim. A árvore chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. E o motivo é que se um dia ele comesse dessa árvore, ele certamente morreria. Então perceba que, de uma certa forma, a sua permanência diante de Deus, a sua eternidade estava condicionada à obediência. Que obediência? A este pacto estabelecido. Nós chamamos de pacto porque é uma nomenclatura bíblica, uma aliança. Como não é uma disciplina sobre pactos, apenas um lembrete, né? Não dá para que a gente se aprofunde, mas eu vou indicar uma literatura a vocês. Eu quero que vocês percebam aqui. Deus estabelece uma condição, diferentemente de um contrato em que duas partes ajustam um acordo, é Deus quem impõe, por isso que é o nome de pacto. E o que Deus impõe? Que ele não deveria comer, porque se ele comesse, morreria. Qual é a conclusão? De que a sua permanência no jardim em eternidade estava condicionada à obediência. Todavia, a Bíblia diz que o homem transgrediu este pacto, transgrediu esta ordem de Deus. E, com isso, assumiu as consequências, né, desta transgressão, dentre elas uma morte espiritual. Qual foi a solução proposta por Deus? Lembra que ele tinha um plano na eternidade de salvar este homem que nem havia sido criado? Ele anuncia um novo pacto, pacto chamado de graça. Tá? Lá em Gênesis 3, do 1 ao 21, mas em especial Gênesis 3,15. O homem esperaria morrer, a mulher também. Deus vem e anuncia que da semente da mulher viria o Salvador, aquele que pisaria a cabeça da serpente e reverteria todo o caos inaugurado pela transgressão do pacto. Bom, basicamente é isto, tá? A teologia da aliança. A teologia que mostra que Deus havia feito um pacto com um homem, chamado pacto de obras. O homem caiu, transgrediu. Ficou, como que eu posso dizer, sujeito às maldições pactuais, dentre elas a morte espiritual. Só que Deus havia tido um plano, havia anunciado um plano, firmado um plano na eternidade de salvar esse homem. O que Deus faz? Estabelece um novo pacto, um novo representante. Anuncia isso a Adão. Mas isto vai ser cumprido aonde? Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. O pacto não era que alguém vindo da mulher pisaria a cabeça da serpente? Isso apontava para Jesus Cristo. Ele seria ferido no seu calcanhar na cruz do Calvário, mas ao ser ferido pisaria definitivamente na cabeça da serpente, pondo fim ao mal inaugurado. Todavia, até que isto acontecesse, ou seja, que o pacto anunciado a Adão e cumprido em Jesus acontecesse,
Deus levantou alguns representantes pactuais. Pessoas que receberiam desta promessa que seria ratificada até que Jesus Cristo viesse e consumasse esse pacto. A ideia é mais ou menos o seguinte: Deus estabeleceu um pacto com Adão chamado pacto de obras. Adão faz o quê? Transgride, morre. Deus anuncia um novo pacto a quem? A Adão. Pacto esse que, embora anunciado a Adão, só vai ter cumprimento em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Só que, até que Jesus Cristo cumpra este pacto, ou seja, pise a cabeça da serpente, Deus levanta alguns agentes ou representantes pactuais, dentre eles Noé, Abraão, Moisés e Davi, homens que receberiam ou seriam lembrados dessa aliança anunciada a Adão e que, à medida em que Deus os lembraria, né, e ratificaria esta promessa, ele vai acrescentando novas promessas. Ou seja, entre a promessa de que viria a ser alguém, uma semente, né, da mulher que pisaria a cabeça da serpente, Deus vai ratificando, vai lembrando o seu povo de que ele é fiel, ratificando esta promessa. Vamos ver um exemplo prático disso? Vamos começar aqui com Noé. Deus havia dito para Adão de que se ele comesse, ele morreria. Todavia, ele comeu e não morreu imediatamente. Demorou quase 1000 anos para que ele experimentasse da morte física, embora a morte espiritual tenha sido imediata. Mas por que Deus então não o matou imediatamente, mas sim esperou 1000 anos para que ele experimentasse da morte? Justamente por conta da promessa feita em Gênesis 3,15, que da semente da mulher deveria de vir o Salvador. Tanto que depois, se você ler com calma Gênesis novamente, você verá que após Deus anunciar ali o castigo mitigado a homem e mulher, a mulher dá luz a um filho. E então Adão chama a sua mulher de Eva. E o motivo porque ela será mãe de todos os seres humanos. Ele entende que Deus fez uma promessa a ele. E qual é a ligação com Noé? Lembrem-se que ele havia dito que da semente da mulher, Eva, viria o Salvador. Você imaginou se ele matasse todo mundo no dilúvio? Como ficaria a sua promessa? Então, vamos ver agora o texto bíblico falando a respeito desta aliança afirmada com Noé. Gênesis 6, do 5 ao 18, vai dizer o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Perguntamos por quê? Será que Noé era diferente? Não. Isso estava intimamente ligada à promessa que Deus havia feito a Adão e Eva, que deles viria o Salvador. Se Deus tivesse matado a todo mundo e recomeçasse uma população, logo a sua promessa teria sido invalidada e a sua fidelidade colocada em xeque. Entendem? Então, no versículo 9, agora o texto vai afunilar contando a história de Noé. E diz assim, ele vai repetir agora dando enfoque. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. Aí Deus vai descrever ali as medidas e como ele deveria fazer, então diz:
porque estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, toda a humanidade, em que há fôlego debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Perguntemos, e a promessa que Deus havia feito e a aliança anunciada lá em Adão? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Conseguem perceber aqui? O que Deus faz assim que as águas de dilúvio baixam? Gênesis 9, do 8 ao 9, nos dirá: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com a vossa descendência. Sabe qual é a palavra aqui? Semente. Aquele anúncio que Deus havia feito a Adão, que da sua semente viria o Salvador, Deus cumpre inicialmente como? Separando uma família que vinha diretamente da mulher, de Eva. Quem é essa família? A família de Noé. Eles entram na arca. Assim que as águas baixam, Deus estabelece a aliança não só com ele, mas aponta a aliança que eu havia dito, que foi anunciada a Adão, mas que seria cumprida em Cristo. Olha que coisa linda. Eis que estabeleço minha aliança convosco e com a vossa descendência e com a vossa semente, dando continuidade à promessa feita a Adão. Ok? E olha aqui um pouquinho mais adiante. Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Não dá para ter ruptura entre as dispensações, porque senão colocaríamos em xeque esta palavra de Deus. E quer ver as implicações disso? Porém, nas nuvens o meu arco, o arco-íris, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Pergunto, nós não vimos ou não vemos este sinal até hoje? Um sinal de uma aliança firmada lá atrás, ou anunciada a Adão e firmada com Noé? Ou nós não estamos debaixo desta proteção? Então quer dizer que para nós pode vir um novo dilúvio? Ninguém ensina que Deus fará ou poderá trazer um novo dilúvio. Inclusive sustenta a não possibilidade de uma nova destruição com base no dilúvio nestes textos, nesta aliança que muitos dispensacionalistas fazem o quê? Dizem ser promessas feitas apenas a Israel étnico. Perceba que a teologia da aliança não faz isso. Ela constrói uma harmoniosa ligação entre todas as alianças, ok? Então perceba que o anúncio feito a Adão em Gênesis 3,15 é agora firmado com Noé. Mas lembrem-se, é firmado com Noé no sentido de que ele é um agente pactual, porque isso aponta para Cristo Jesus. Esta aliança aponta para cá. Todavia, Deus vai ratificando com homens como eu e você, para quê? Primeiro, para que eles tenham esperança em um Redentor que viria. Nós temos esperança num Redentor que já veio, baseado aonde? Numa promessa firmada aqui atrás. Tá bom? Mas esse é apenas um primeiro. Vamos ver essa continuidade em Abraão. E aí eu vou me valer de 3 principais textos. Gênesis 12, Gênesis 15 e Gálatas 3, tá bom? Vamos começar por Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa interessante. Deus faz uma promessa a Abraão e nele, ou através dele, muitas famílias. Aqui não existia a etnia judaica. É uma promessa universal no sentido do alcance a todas as nações, todas as famílias da terra seriam benditas. Então, em Gênesis 15, Deus faz o quê? E firma ou ratifica uma aliança anteriormente anunciada. Olha o que ele diz. E sucedeu que, posto o sol,
houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. É muito lindo esse texto, depois leiam do início. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência, a sua semente, dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, os Ferezeus e assim por diante. Perceba que existe uma promessa agora ampliada. Deus não só preservaria a terra de um novo dilúvio, mas agora acrescenta a possessão de uma terra, que alguns vão dizer que é uma promessa para os judeus, em especial os dispensacionalistas. Só que não. Quem é essa semente que o texto está dizendo aqui, ó? Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Será que são os judeus? Então nós vamos ter que trabalhar aqui um grande problema, porque Gálatas capítulo 3, versículo 16 vai dizer o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, fazendo menção a esse texto aqui, ó, que nós acabamos de ler. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, não diz aos judeus, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então perceba que esta promessa aqui de possessão de uma terra não é uma promessa feita aos judeus étnicos. Nesse sentido, possível ou passível de uma divisão dispensacionalista, como nós vimos anteriormente. Porque Gálatas está dizendo que esta promessa foi feita a um único descendente. Quem é esse descendente? Aquele anunciado lá para Adão, aquele ratificado com Noé e agora, de forma progressiva, anunciado a Abraão. Eu quero dizer com isso, construindo já uma ideia, que todas essas promessas são para nós, porque Paulo vai dizer que quem é filho de Abraão? Só você ler Romanos. Somos nós, os filhos, aqueles que manifestam fé, não aqueles que nasceram segundo a linhagem étnica. Ok? Mas precisamos ver ainda Moisés, para que vocês tenham. Obviamente, eu estou dando saltos enormes aqui, né? O tempo não permite que a gente aprofunde esta tão linda teologia. Tá? Em relação a esta continuidade aliancista, eu vou usar 3 textos: Êxodo 19, Deuteronômio 20, 30 e Hebreus 6, tá? Vamos começar por Êxodo 19. Olha o que o texto diz: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. O quê? Tende vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, olha o que o texto está dizendo aos filhos de Israel. Quem são esses filhos? A gente vai ver. Já vimos que refere-se a nós, mas vamos acompanhar esse texto. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, mas que aliança? Aliança firmada com Abraão, lá em Gênesis 15. Conseguem ver a continuidade da aliança? E só vai ter continuidade dessa aliança se você ver o todo. Uma aliança anunciada universalmente para Adão, ratificada universalmente a Noé e ratificada não só a Abraão, mas também agora a Moisés. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Porque toda a terra é minha. Quem ele havia feito a promessa da terra? A Abraão. Perceba que existe uma continuidade daquilo que havia sido anunciado em Adão, ratificado ou estabelecido com Noé, ampliado com Abraão e agora novamente ratificado e ampliado com Moisés. Por que ampliado? Porque agora ele vai dar a lei.
Este povo que Deus está separando para ser a peculiaridade, um povo que vai ser chamado de nação santa e reino de sacerdotes, estará agora debaixo de ditames divinos expressos pelas leis. Pergunto, essas leis não servem a nós? Não é aula de lei e graça, mas eu vou deixar já já um texto para vocês lerem, né? Que foi abolido são as leis cerimoniais, porque foram cumpridas em Cristo. Agora, as leis morais da qual o texto está falando, elas são perpétuas, continuam a nós, ok? Pois bem, precisamos agora ver Davi, para que vocês vejam o quanto isto aponta para Jesus Cristo. Se no primeiro momento, lá na arca, a gente vê uma promessa de preservação daqueles que estiverem dentro da arca, quem é a arca? A arca é a tipologia de Cristo. Serão salvos aqueles que estiverem em Cristo. Quando nós vemos a possessão ou a ideia de que famílias seriam benditas em Abraão pela fé, isso aponta para Cristo. Aqueles que creem em Cristo Jesus, do seu interior fluirão. Então, percebam que estas promessas, que são embrionariamente apontadas, ou melhor, firmadas com estes agentes, apontam para um cumprimento maior que é em Cristo Jesus. Quando a gente vai para Moisés, Deus está prometendo ali um reino cujas leis seriam boas. Quem é que vai implementar isto a nós ou em nós? Quem vai reger este povo? Jesus. E aí isso é ampliado quando Deus promete um rei, ou que do trono de Davi jamais faltaria um sucessor. Olha o que diz aqui, por exemplo, 2 Samuel 7. Quando teus dias se cumprirem, falando a Davi, descansarem os teus pais, então farei levantar depois de ti teu descendente, a tua semente. Perceba a palavra aqui. E procederá de ti. Por que de ti? Porque quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai ver que os evangelistas fazem questão de traçar a descendência de Davi sendo diretamente ligada a Adão e Eva. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. E estabelecerei para sempre o trono do seu reinado. De quem o texto está falando? Quem pode reinar para sempre? Só alguém que jamais morreria. Só Cristo Jesus. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Jesus trouxe sobre si as nossas transgressões. Por quê? Porque ele assumiu o lugar do pacto que era em Adão. Ele falou, não, eu vou resolver isto. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O seu trono será estabelecido para sempre. Percebam, meus irmãos, a continuidade desta promessa anunciada a Adão. E da semente da mulher viria quem? Aquele que pisaria a cabeça da serpente, que resolveria o nosso problema. Então perceba que isto que foi anunciado aqui em Adão é firmado com Noé, ratificado com Abraão e ampliado da mesma forma com Moisés e Davi. E é cumprido em Cristo Jesus. Ok? Aqui, ó, é uma importante dica de leitura a vocês, tá? Chama O Cristo dos Pactos. Esse autor é um clássico, tá? Em especial dentro da teologia reformada. Autor chamado Palmer Robertson. Muito bom, tá bom? Bom, quais seriam as vantagens desta teologia bíblica em relação à dispensacionalista? Inúmeras. Primeira, não apresenta uma total ruptura entre as dispensações, enquanto os dispensacionalistas, né, mostram uma ruptura no modo de se revelar e se relacionar com o homem. A teologia da aliança não. Ela mostra que a partir da queda em diante, Deus se relacionou de uma única forma com o homem. Como? Através do anúncio de um novo representante. Essa era a expectativa. Se você ler novamente o Antigo Testamento, você verá que em toda a Escritura existe um anseio pela chegada dessa semente, seja na forma de um rei, de um profeta ou de um sacerdote. É isto que vai apontar para os 3 ofícios de Cristo como cumprimento dessa promessa. Tá bom? Bom,
Também, uma segunda vantagem é que a teologia aliancista não contrapõe graça e lei. Quanto à teologia dispensacionalista, conforme nós lemos lá na Bíblia, anotada de Scofield, né, existe uma contraposição entre lei e graça. Para os aliancistas, não. O único período da lei foi o período de Adão e Eva antes da queda, em que eles estavam condicionados à obediência. A partir da sua morte espiritual, em que todos nós morremos, inicia-se o período da graça. Por quê? Porque o homem, para se salvar agora, não precisa mais da obediência, mas apenas da fé. Da fé em quem? Naquele que viria, Cristo Jesus, e nós, daquele que já veio. Entendem? E aqui fica uma excelente dica de leitura, chamado Lei e Graça, né? Do reverendo Mauro Meister, que eu tive o prazer também de estudar com ele. Muito bom livro, tá? Vai dissipar diversas escamas em relação à nossa errônea compreensão entre lei e graça. Eu gostaria muito que vocês lessem esse livro aqui, ok? 3. Não ensina que não há graça no Antigo Testamento e que não há lei no Novo Testamento. Essa é uma conclusão inevitável do dispensacionalista. Se elas não se misturam, não há uma coisa na dispensação do outro, ok? Já na teologia aliancista, não. Existe tanto lei como graça desde o período da queda. Obviamente, nós vamos respeitar a progressividade, tanto do aspecto legal quanto do aspecto gracioso da revelação divina. Mas essas duas coisas estão intimamente ligadas, tanto que a lei aponta para um aspecto gracioso e vice-versa, tá bom? 4. Não põe em xeque o sistema de salvação no Antigo Testamento, como, inevitavelmente, o dispensacionalismo faz. Ok? Por quê? Porque desde a queda, para os aliancistas, a salvação é exclusivamente pela graça. Por quê? Porque não há distinção entre lei e graça. Ok? 5. Não divide o povo de Deus entre Israel e igreja, como faz os dispensacionalistas, né? Segundo eles, o Antigo Testamento foi o período em que Deus trabalhou com Israel. Novo Testamento, o período que Deus trabalha com a igreja. Não. Para nós somos o Israel de Deus. O Israel, nós, não segundo nós, segundo o próprio Paulo, né? Nós somos o Israel de Deus. Por quê? Porque as promessas feitas a Adão e ratificadas com Abraão são promessas universais. Tanto que Paulo vai dizer que uma promessa feita há 430 anos antes, fazendo menção à promessa aqui a Abraão, que em ti seriam benditas todas as nações da terra, não pode ser anulada por uma aliança feita depois com Moisés. Porque isso é uma interpretação equivocada. Paulo, inclusive, está combatendo essa interpretação equivocada. Ok? Leia depois com calma também Romanos. Você vai ver, com base neste tipo de teologia bíblica, as coisas ficarem mais claras a você. Bom? 6. O reino milenar, isso aqui a gente vai trabalhar com muito detalhe nas quinta, sexta e sétima aula, tá? Não é algo meramente futuro, mas sim presente. Ou seja, enquanto para os dispensacionalistas, né, o reino é apenas algo futuro que vem apenas depois ou do arrebatamento ou do juízo final, para os aliancistas, o reino tem início ou é inaugurado a partir da encarnação de Cristo Jesus. Isso a gente vai ver com muita calma. Bom? 7. Jesus Cristo não precisa voltar duas vezes, como a teologia dispensacionalista acaba exigindo, tá? Por quê? Porque para os aliancistas, ele só volta na parúzia, momento semelhante ou similar ao arrebatamento, tá? A gente pode estudar isso aqui também se tiver tempo. Lá no Apocalipse, tá? A gente vai ter que falar um pouquinho de Tessalonicenses, mas se der tempo a gente une essas duas coisas, tá bom? Pois bem, sei que eu corri um pouquinho, mas você pode voltar e rever essa aula, mas ela é de fundamental importância para as próximas aulas. A segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta e a sétima. Por quê? Porque é com base nessa teologia aliancista que nós vamos fundamentar as demais aulas, ok? Pois bem, próxima aula então, meus irmãos, nós vamos falar sobre
o contexto histórico do Novo Testamento. Por quê? Para a gente entender os escritos joaninos, a gente precisa se situar na história, ok? Segundo, nós vamos falar sobre o caráter geral deste reino que vamos defender já inaugurado. Por quê? Porque não só João, mas todo o Novo Testamento vai trabalhar com a ideia de um reino já inaugurado. E a gente vai ter que trabalhar alguns aspectos gerais deste reino, como por exemplo, já e o ainda não. Mas isso é matéria para a próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Então nós nos vemos na próxima aula. Que Deus te abençoe.